É isso. Bom, essa é a aula 008. Nós vamos trabalhar cinemática unidimensional e bidimensional, trazendo alguns exemplos primeiro sobre a cinemática unidimensional que a gente tinha deixado, né, na quinta-feira para trabalhar. Tá? Então, qualquer dúvida, por favor, se manifestem, não deixem de se manifestar. É muito importante que vocês se manifestem, tá bom? Sempre. Bom, a nossa atividade, né, que a gente tinha deixado é essa daqui. Um objeto de massa constante de 2 kg sofre ação de uma força de 5 newton. Determine sua aceleração, sua velocidade e sua posição quando t igual a 2 segundos. Então, no instante 2 segundos, qual é a aceleração, a velocidade e a posição desse objeto? Tá? Velocidade inicial 0 e posição inicial 0. Tudo bem? Alguém tem dúvida no enunciado? Ok? Então tá. Então nós vamos trabalhar bem devagar, não vamos ter pressa, certo? É muito importante que a gente trabalhe os conceitos, que a gente trabalhe com bastante clareza para vocês. Então vamos lá. Da segunda lei de Newton, nós temos que a força é a variação do momento linear com o tempo. Então, não é F igual a ma, é F igual a dp dt. Né? Então, mas nós sabemos que nesse caso a massa é constante. Então vamos aplicar uma transformação, né? Uma mudança nessa fórmula. Porque uma vez que o momento linear é massa vezes a velocidade, né? Deixa eu ver se eu consigo anotar aqui. Então, o momento linear é massa vezes velocidade. Então a gente vai propor uma substituição. Ao invés de escrever P igual a dpdt, nós vamos escrever simples, nós vamos substituir o P por massa vezes velocidade, tá certo? Então, substituindo mv aqui, a gente aplica uma propriedade das derivadas, né? Então, que é a derivada do primeiro dm dt, do primeiro termo, vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Então, a propriedade, você aplica dm dt vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Tá? Então, aqui os dois termos. A massa é constante. Se a massa é constante, então o termo dm dt é zero. Por que é zero? Porque não há variação da massa. Se não tem variação da massa, então dm dt é zero, simplesmente. Tá? Bom, e nós sabemos também pela relação entre a aceleração e dvdt, né, que dvdt é a aceleração. Né? Então, pela definição que nós demos da aceleração, a aceleração é... para não confundir. A aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo. Então, aonde nós temos dvdt, nós vamos substituir por a. Então, se o primeiro termo é zero, porque o v vezes zero vai ser zero, então vai sobrar para nós massa vezes aceleração. Então, nós temos que força igual a massa vezes aceleração é um caso particular da segunda lei de Newton. Então, se a segunda lei de Newton é m, é força igual a dp dt, então quando a massa for constante, força é igual a massa vezes aceleração. Tá certo? Alguma pergunta até aqui, gente? Vocês entenderam esse conceito? Até aqui, esse pedacinho? Alguém tem alguma dúvida?
alguma dúvida, pessoal, até aqui? E se alguém tiver dúvida, por favor, manifeste-se, tá? E também vai falando, né? Como é que tá, se assim tá melhor, se não tá, se precisa mudar. Pode ir falando também. Professor, não estou conseguindo me concentrar, não sei o que e tal. Pode falar, tá? Bom, então vamos olhar. Se força é massa vezes aceleração, então nós vamos aplicar esse conceito aqui. Então, aplicando, nós temos que do enunciado, a massa e a força tem esses valores. É importante a gente olhar também que a força é constante. Se a força é constante, significa que a aceleração vai ser constante. Por quê? Porque a massa é constante. Se a massa é constante e a força é constante, então a aceleração vai ser constante. Se a massa não for constante e a força não for constante, ou a força não for constante, a aceleração não vai ser constante também. Tá? Então, nesse caso aqui, nós temos que a aceleração do objeto é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, lembra que a gente disse, né, que a medida, a aceleração, ela tem como unidade de medida o metro por segundo no Sistema Internacional de Unidades. Então, por que metro por segundo por segundo? Porque a aceleração ela mede a variação da velocidade pelo tempo. Então, se no numerador nós temos um termo relacionado com velocidade, então é metro por segundo. Se no denominador nós temos segundo, é porque é a unidade de tempo. Então é metros por segundo. Isso aqui vai nos dar a unidade de aceleração, que é metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, o que significa a unidade de metros por segundo ao quadrado? Significa que é a metros por segundo. Ou seja, de quanto é a mudança da velocidade a cada segundo. Então, por isso que é metros por segundo ao quadrado. Então, até aqui, nós temos o valor da aceleração. Então, a aceleração, ela é em metros por segundo ao quadrado. Certo? Bom, então nós conhecemos a aceleração. Agora nós vamos fazer o seguinte, sabendo que a aceleração é dv/dt e conhecendo seu valor, sabendo que ela é constante, nós vamos proceder conforme essa equação. A velocidade, um valor qualquer, uma função velocidade menos a velocidade inicial é igual a integral de 0 até t. Por que de 0 até t? Porque no enunciado nós temos a velocidade inicial e a posição inicial. Então, quando o instante é zero. Então, por isso que a gente parte de zero. Se o intervalo, vocês até têm alguns exercícios lá, né? Se o intervalo fosse entre 2 e 4, então a velocidade no instante zero não seria... como se diz, a gente não poderia usar a velocidade no instante zero, porque o domínio da função, ou fisicamente dizendo, a medida ela só tem valor dentro do intervalo que ela está definida, certo? Então vamos observar aqui que se a aceleração é dv/dt, nós vamos diferenciar com relação ao tempo, então vai ficar a dt igual a dv. Só vou inverter aqui, tá? dv igual a dt. Então veja que se dv é igual a dt, então nós vamos proceder nesse caso aqui integrando. Então nós vamos integrar dos dois lados.
Se eu integro de um lado, vou integrar do outro lado também, tá? Bom, eu quero a partir do zero. Por quê? Porque é o zero que eu tenho referência. Então, se nós temos referência zero, nós vamos colocar zero aqui, porque a unidade de integração é o tempo. Então, nós temos t zero. Nesse primeiro termo, a variável de integração é a velocidade. Se a variável de integração é velocidade, então aqui nós vamos colocar a velocidade inicial. Por quê? Porque é a velocidade relacionada com o instante que nós colocamos na integral do segundo membro. Veja só, se nós colocamos zero no segundo membro, nós vamos colocar aqui a velocidade relacionada com o instante zero. Então, se nós colocássemos na integral de dt 1, nós teríamos que colocar a velocidade no primeiro membro relacionada ao instante 1, certo? E o limite superior da integral do tempo vai ser um tempo qualquer. Para um tempo qualquer, nós temos uma velocidade em função do tempo. Então veja que nós estamos construindo a nossa função. A integral de dv, aí vocês vão olhar lá nas aulas anteriores, vai ser v de t menos a velocidade inicial, que é igual, nesse caso aqui, a aceleração é constante. Se a aceleração é constante, eu vou fazer, eu vou integrar uma constante. Se eu integrar uma constante, então nós vamos ter 2,5, que é a aceleração que nós obtivemos anteriormente. Então a aceleração que nós obtivemos anteriormente é 2,5. Então vai ser 2,5t menos 2,5 vezes zero, que é o limite inferior. Então, com isso, nós temos que Vt vai ser igual a V0, né, passando o V0 para o outro lado, 2,5 vezes t. Mas a gente sabe que V0 é zero pelo enunciado. Então, a velocidade em função do tempo é 2,5t. Essa é a função horária da velocidade. Tá? Esse procedimento é o procedimento que nós fizemos anteriormente. Então, nós vamos ter aqui nesse procedimento, é o mesmo que eu fiz, só que eu fiz agora para vocês com mais detalhes. Certo? E ele pergunta no enunciado qual é a aceleração, a velocidade e a posição quando t igual a 2 segundos. A aceleração é constante. Se ela é constante, para 2 segundos, ela é 2,5 também, né? Porque ela é constante. A velocidade, ela varia com o tempo. Se ela varia com o tempo, linearmente com o tempo, então para 2 segundos, basta substituir no t 2 segundos aqui, ó. Se nós substituirmos t igual a 2 segundos em t, nós vamos ter velocidade 5 metros por segundo. Alguma pergunta? Alguém não compreendeu o procedimento? Podemos prosseguir? Ok. Então tá, tendo alguma dúvida, pergunta, tá, gente? Então nós já achamos a velocidade e a aceleração. Falta a gente encontrar a posição, tá? Que nós fizemos aqui. Eu vou fazer um pouco devagar também, né? Lembrando que eu vou fazer devagar, mas é o mesmo procedimento que nós fizemos para a velocidade, tá?
Só que agora nós temos a velocidade, nós sabemos que a função velocidade é 2,5t e nós temos a aceleração, que é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então essas duas funções cinemáticas, né, essas duas grandezas cinemáticas, nós conhecemos como elas se comportam. Porém, agora eu quero a posição. O que nós sabemos é que a velocidade é a derivada da posição com relação ao tempo. Então, nós vamos proceder da seguinte forma: nós vamos mais uma vez diferenciar com relação ao tempo. Então, vai ficar dx igual a v dt, certo? Então, uma vez que nós temos dx igual a vdt, mais uma vez nós vamos integrar. Então, nós vamos fazer a integração. A variável de integração do segundo membro é t. Então, nós vamos tomar o tempo de referência. No nosso caso, o enunciado forneceu para nós velocidade inicial e posição inicial, ou seja, no caso do nosso exercício, especificamente, isso depende muito de cada caso, no instante zero a velocidade é zero e a posição é zero. Então, nós vamos pegar como referência o instante zero. No instante zero, a posição era x0 igual a zero. Então, esse vai ser o limite inferior da integral em dx, tá? Então, quando nós colocamos o limite inferior zero, nós vamos tomar o limite inferior da integral de dx de forma que seja relacionada com o instante zero. No instante zero, a posição é zero. Isso não necessariamente seria zero. O exercício nos fornece esse dado. E o limite superior vai ser um instante qualquer. Num instante qualquer, nós temos x de t, certo? Então, integrando o primeiro membro, nós vamos ter x de t menos x0. Mas nós sabemos que x0 é zero. Integral, só que agora a velocidade não é constante. Então, nós vamos integrar de zero até um tempo qualquer, 2,5 t dt. Observa aqui que nós substituímos v pela função v de t. Nós não podemos colocar o valor 5 metros por segundo aqui, gente. Por quê? Porque nós queremos num instante qualquer. Nós não queremos para 2 segundos. Nós queremos para um instante qualquer. Senão nós não vamos conseguir fazer a integração. Esse termo x0 é zero. E integrando 2,5t dt, nós vamos ter x de t igual a 2,5t ao quadrado sobre 2, que é justamente o resultado que foi obtido aqui, ó. Tá? Então, veja que o procedimento, a forma de resolver, por conta de ser por conta da gente fazer diferencial, é rigorosamente a mesma, matematicamente é a mesma para determinar a velocidade, certo? Bom, sabendo então a função da posição, nós queremos para 2 segundos. Então, para t igual a 2 segundos, substituindo aqui, nós vamos ter x igual a 5 metros, tá certo? Então, nós vamos ter 5 metros como posição para t igual a 2 segundos. Alguma pergunta? Antes da gente partir para o próximo. Tá, o finalzinho, Alex, que você fala, é essa passagem, a integral, ou da integral para o x de t, ou do x de t para x igual a 5 metros. A integral,
Tá, então vamos lá. A gente sabe, lembra que eu falei para vocês que nós só vamos trabalhar com polinômios. E lá na aula que nós fizemos sobre derivadas integrais, é importante que vocês peguem a lista, que vocês trabalhem a lista de exercícios que eu passei para vocês sobre derivadas integrais e gráficos. É muito importante que vocês façam isso e vocês vão ver hoje como é importante. Tá? Então, o que acontece? Quando a função é a vezes t elevado a n, sendo um polinômio, isso aqui pode ser uma soma, né? Eu estou colocando só um termo aqui. Então, a derivada de f de t dt vai ser igual a nt elevado a n menos 1. Tá? E a integral de f de t dt, ela vai ser a dividido por n mais 1 vezes t elevado a n mais 1. Então, nesse nosso caso aqui, resolvendo essa integral, nós temos que a é igual a 2,5. Tá? E a potência de t, que é o n, é igual a 1. Tá certo? Então, uma vez que nós temos que o a e o n, então a integral, né, de f de t dt vai ser igual a 2,5 dividido por n mais 1 vezes t elevado a n mais 1. Então, a integral de f de t dt vai ser 2,5 dividido por 2 vezes t ao quadrado. Isso sem colocar os limites de integração. Colocando os limites de integração, você aplica os limites de integração, como nós fizemos lá, e nós temos então o resultado que nós queríamos, tá? Que é 2,5t quadrado dividido por 2. Lembrando que só vale para polinômio. Só vale para polinômio. Por que só vale para polinômio mesmo? Porque eu não estou preocupado com os conceitos de cálculo aqui. Nós estamos trabalhando os conceitos de física. Então, para nós aqui na física, basta que vocês saibam isso sobre derivadas integrais. Tá? Mas lá em cálculo vocês vão trabalhar muito mais do que isso. Alex, ficou claro para você? Beleza, ótimo. Bom, então vamos dar prosseguimento e agora nós temos o seguinte. Um objeto é lançado para cima com velocidade de 72 km por hora. Então, veja, ele é lançado para cima com uma certa velocidade. Então, já trazendo a questão de energia, ele precisa ter uma velocidade para poder subir, senão ele não vai conseguir subir por conta da força gravitacional que puxa os objetos para baixo. Então, ele precisa sair com uma certa energia. Você precisa dar uma energia para o sistema para que ele possa subir. No caso aqui, a velocidade que é fornecida, não energia, tá? Nós estamos falando em termos de velocidade, porque nós estamos trabalhando cinemática, é 72 km por hora. Então determine a velocidade em função do tempo, a posição em função do tempo, o instante em que o objeto alcança o ponto mais alto da trajetória, a altura máxima e a velocidade do objeto quando atinge o ponto de lançamento, ou seja, quando ele retorna. Tá? Então, nós vamos trabalhar passo a passo. Primeira coisa, a velocidade. Veja que esses itens A, B, C, D, E são. Não é para você. Você não precisa resolver A, depois B, depois C, depois D, depois E. Não precisa. A gente precisa determinar tudo o que ele pediu, mas não necessariamente na ordem que é colocada, tá?
Mas aqui nós vamos resolver na ordem hoje. Só estou dizendo para vocês que não há necessidade. O importante é resolver. Bom, vamos a algumas considerações iniciais. A velocidade inicial é 72 km por hora. Porém, nós não vamos trabalhar em quilômetros por hora. Nós vamos trabalhar no Sistema Internacional de Unidades. No sistema... Um instante... a letra C pede o instante, ou seja, o tempo. Qual foi o instante que o objeto alcança o ponto mais alto? E a letra D, ele pede a altura máxima, né? Ele pede a posição. Qual é a posição, a altura que ele chega? E a letra C é quanto tempo ele leva para chegar naquela altura. Tá certo? Ok. Bom, então vamos lá. Algumas considerações iniciais, então. Como nós vamos trabalhar no Sistema Internacional de Unidades, por quê? Porque a gente conhece G, né, que é a aceleração gravitacional. O valor de G, a intensidade de G, é 10 metros por segundo ao quadrado. E a velocidade inicial é 20 metros por segundo, conforme está aqui nas considerações iniciais. Gente, agora vem uma questão extremamente importante para todos nós, que é a definição das referências. Observe que nós colocamos aqui um eixo Y, tá? Então, nós colocamos o zero na posição de lançamento. Veja que o zero não é necessariamente o chão. O zero é a posição de lançamento, tá? Então nós estamos aqui na posição de lançamento, né? E aqui nós temos o eixo Y, tá? Então o Y nós colocamos apontado para cima. Poderíamos ter feito o contrário, colocado o Y para baixo? Poderíamos, não tem problema nenhum. Só que o padrão é nós colocarmos o eixo Y para cima, tá? Colocando o eixo Y para baixo, nós sabemos que a força-peso... colocando o eixo Y para cima, nós sabemos que a força-peso é para baixo. Olha a força-peso aqui, gente. Então, a força-peso, ela é para baixo. Se a força-peso é para baixo, então a aceleração gravitacional também vai ser para baixo, porque o peso é para baixo. Eu vou mostrar já já o cálculo aqui que nós fizemos, mas por enquanto estamos mostrando graficamente, né, nessa figura. E a velocidade inicial é para cima. Por que a velocidade inicial? Porque quando nós lançamos o objeto para cima, ele diminui a velocidade com o tempo. Quanto mais alto, menor a velocidade dele. Então a velocidade inicial nós colocamos para cima, mas não significa que a velocidade vai ser para cima durante toda a trajetória. Então vamos lá, mais uma vez, esse caso, a massa é constante. Nós vamos trabalhar com massa constante. Então força igual a massa vezes aceleração. Que força tem atuando nesse objeto? Então aqui é importante porque nós precisamos identificar as forças atuantes. Nesse exercício não tem resistência do ar, não tem vento soprando, não tem outros efeitos. O único efeito é a força-peso. O peso está para baixo e o Y que nós colocamos está para cima. Então nós vamos colocar o sinal de menos. Então nós colocamos o sinal negativo porque a força-peso é contrária ao eixo Y, que aponta para cima. Por isso negativo. A força-peso vai ser sempre negativa? Não, depende da nossa referência. Se nós colocarmos o eixo para cima, ela é negativa. Se nós colocarmos o eixo para baixo, ela é positiva. Então vai depender do eixo. Por isso que nós representamos aqui o eixo apontando para cima. Bom, nós sabemos também que o peso é massa vezes gravidade. Professor, como é que a gente sabe disso? Vamos dar uma olhada aqui, tá? Acompanha comigo. A lei da gravitação
A lei da gravitação universal de Newton estabelece que a força entre dois objetos quaisquer, vamos lá, objeto A e objeto B, vai ser menos a massa do objeto A vezes a massa do objeto B dividido pela distância entre eles ao quadrado. Tá? Nós estamos representando aqui a direção e sentido. Se você quiser, nesse primeiro caso, a gente pode omitir. A força é proporcional à massa, a multiplicação das massas dos objetos dividido por r ao quadrado. Mas nós temos que multiplicar por uma constante. G é constante gravitacional universal. Esse G maiúsculo não é 9,8 não, tá? É outro valor. Então aqui nós temos o objeto A, um objeto B, tá? E eles interagem entre eles. Então, nesse caso aqui, você tem B faz uma força sobre A, que é essa força aqui. Então, B atua em A, BA, assim como A atua em B. Então, A puxa B para o lado dela e B puxa A para o lado dele. Se nós substituirmos A por um objeto qualquer, e B pela Terra, tá? Então nós vamos escrever da seguinte forma: a força vai ser a massa do objeto vezes a massa da Terra, que nós vamos chamar de M maiúsculo, dividido pela distância entre eles. Aqui entra uma questão muito importante também. Veja só, nessa escala aqui, por exemplo, o o ponto mais alto da Terra a gente não consegue ver nessa representação. Porque essa escala não permite que a gente veja. A escala é muito pequena. Mas vamos lá. Nós vamos colocar. Deixa eu colocar aqui o valor RT ao quadrado vezes G, que é uma constante. O raio da Terra é aproximadamente 8.300 quilômetros. Vamos pegar a altura do pico Everest. É aproximadamente 8 quilômetros. Então a relação entre o ponto mais alto da Terra, que é 8 quilômetros do nível do mar, relacionado com o raio da Terra, que é 8.300 quilômetros, o ponto mais alto da Terra é um valor muito pequeno comparado com o raio da Terra. Então, para todos os efeitos, nós podemos dizer que o raio, que a posição desse objeto é praticamente o raio da Terra. A posição dele com relação ao centro da Terra. Então, nós podemos colocar nesse caso aqui, deixa eu mudar aqui. Opa. Ô filho, faz comigo não. Nós podemos colocar raio da Terra, mais a altura do objeto ao quadrado. Mas vocês concordam comigo que a altura do objeto é muito pequena perto da raio da Terra? Vocês concordam com isso, gente? O que vocês acham? Baseado no pico, no ponto mais alto da Terra, que é o pico do Everest, aproximadamente 8 quilômetros. O que vocês acham? 8 quilômetros perto de 8.300 quilômetros. Podemos desprezar o 8 quilômetros perto do 8.300 quilômetros numa aproximação? Sim ou não?
sabemos. Então, nós vamos escrever a força como sendo a massa do objeto vezes a massa da Terra vezes a constante gravitacional universal dividido pelo raio da Terra ao quadrado. E se nós fizermos esse cálculo, porque a massa da Terra é bem conhecida, né? O G, constante universal gravitacional, bem conhecido. O raio da Terra, muito bem conhecido. Professor, mas a Terra não é plana? Assim, você pode até acreditar nisso, não tem problema. Mas Eratóstenes, em 300 anos antes de Cristo, já provou que a Terra não é plana. Então, 300 anos antes de Cristo, o homem já tinha comprovado que a Terra não é plana, tá? Aí vai de você aceitar esse valor ou não. Se não aceitar, faça, que é muito simples. O que Eratóstenes fez é um procedimento extremamente simples. Você pode fazer isso tranquilamente na sua casa. Tá? Então, o raio da Terra nós conhecemos. Esse valor aqui, se nós fizermos o cálculo, vai dar aproximadamente 9,8, que é G. Então, essa força gravitacional aqui que nós estamos vendo, quando o objeto está na Terra, é massa vezes a aceleração da gravidade, que nós chamamos de peso. Então, o que é o peso? É a força da gravidade da Terra atuando sobre um objeto. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Sim ou não? Manifestem-se, por favor, senão eu vou achar que vocês não estão aí mais e eu vou ficar triste. Tranquilo? Ok. Veja que a gente não está desembestado resolvendo o problema, né? A gente está bem sossegado. Passo a passo, né? Então vamos voltar agora para o exercício. Deixa eu ver que tem gente digitando. Isso, exatamente, Roberto. O peso nada mais é do que a força gravitacional na superfície do planeta. Então, no caso da Terra, o peso é igual à força gravitacional. Então, o peso é a força gravitacional na superfície do planeta. Quando a gente está numa certa altura, você não pode mais considerar que a altura do objeto com relação ao nível do mar seja muito menor do que do que o raio da Terra. Aí, nesse caso, você precisa considerar a altura do objeto. Então, quando você tem, por exemplo, um satélite, alguma coisa assim, você não pode mais considerar somente o raio da Terra, não. Tá? Mas quando a gente está na superfície da Terra, a gente pode considerar massa vezes gravidade com uma aproximação bastante razoável. Tá? Pode sim. Então, o peso é... Inclusive, por exemplo, se perguntarem para vocês qual o peso da Terra, vocês não vão falar é massa vezes gravidade, porque senão seria a Terra atuando nela mesma. Qual é o peso da Terra, então? Depende. Depende com relação a quem. Se for com relação ao Sol, vamos fazer o cálculo da força gravitacional do Sol com relação à Terra. Certo? Se for com relação a Júpiter, Lua, etc. Bom, então se nós sabemos que a massa é constante, sabemos que a força-peso é massa vezes gravidade, então agora vamos continuar com o cálculo. Nós vamos substituir no lugar do peso, massa vezes gravidade. Então vai ficar menos massa vezes gravidade igual a massa vezes aceleração. Com isso, a aceleração vai ser menos g. Então veja que a gente pode colocar a aceleração gravitacional para baixo de cara. Ou então nós podemos fazer o cálculo e determinar que a aceleração do objeto vai ser menos a aceleração da gravidade. Ou seja, menos 10 metros por segundo ao quadrado na nossa aproximação. Para todos os efeitos, podemos considerar g igual a 10,
porque nós estamos trabalhando com conceitos. Eu não estou preocupado com o valor, com o cálculo que nós vamos fazer no sentido de obter o valor, mas com o conceito. Então nós preparamos o exercício. Então o exercício está preparado. Por quê? Nós temos g 10 metros por segundo, a velocidade inicial 20 metros por segundo, e então a aceleração do objeto vai ser menos 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Pergunta. A velocidade em função do tempo. Como que a gente determina a velocidade em função do tempo? O cálculo é o que nós fizemos no exercício 1. Então, integrando, porque nós temos que a aceleração é dv dt. Então, se a aceleração é dv dt, a gente diferencia, integra dos dois lados, tal. Chega aqui nesse resultado e olha só uma coisa interessante, tá? A velocidade inicial agora não é zero. A velocidade é 20 metros por segundo, é a velocidade de lançamento. Então, no instante zero, a velocidade era zero. Ou, desculpa, 20 metros por segundo. Então, se no instante zero a velocidade era zero, nós substituímos o v0 por 20, certo? Então, com isso, nós determinamos a função velocidade, que é o que estava pedindo. Então, se ele estava pedindo a velocidade em função do tempo, tá aí, 20 menos 10t. É linear decrescente. O que significa isso, professor? Significa que nós teremos o gráfico, vai ser algo... Opa, não é x, é t. Agora ele está pensando, né? Bom, mas enfim, já faço o gráfico para vocês. Vamos fazer a letra B. A letra B, ele pede a posição em função do tempo. A posição em função do tempo é, lembrando que a velocidade é dy dt, tá? Então, sabendo que a velocidade é dy dt, então nós procedemos novamente aplicando a diferencial, integrando dos dois lados, e com isso nós chegamos a esse valor aqui, y igual a 20t menos 5t quadrado. Simplesmente fazendo a integral. Pessoal, olha, vejam uma coisa, nós não estamos nós não estamos, como é que se fala? Preocupados com fórmulas. Vocês perceberam isso? Que nós não estamos trabalhando com fórmulas, que nós estamos trabalhando diretamente com os conceitos. Então, o que a gente precisa saber para poder resolver os problemas de cinemática? Nós precisamos saber que a aceleração é dv dt e que a velocidade é derivada da posição com relação ao tempo. Nesse caso, nós usamos y, mas poderíamos ter usado x, z, enfim. Alguma pergunta até aqui? Nós calculamos a letra A e a letra B, que são a velocidade e a posição em função do tempo. Alguma pergunta, gente? Ok, beleza, tá. Tendo dúvida, avisa, tá? Vamos lá. Então agora ele vai pedir o quê? Vai pedir o instante em que o objeto alcança o ponto mais alto da trajetória. Aqui vem outra questão de conceito. Vamos lá. Quando ele alcança, o que acontece com o objeto quando ele alcança o ponto mais alto da trajetória? Podem se manifestar. O que acontece quando o objeto alcança o ponto mais alto da trajetória? Isso aí, Luiz.
Felipe respondeu V igual a 0. É isso aí. Alguém não concorda com o Luiz? O Luiz afirmou que é V igual a 0. Alguém não concorda com ele? Então veja, o Luiz está dizendo que o objeto ele sobe, vai subindo, 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 mas chega um ponto em que ele não consegue mais vencer a força gravitacional. Então ele para. Ele para por quê? Porque a força gravitacional vai puxá-lo de volta. Então ele para poder voltar. Ele não volta. Para voltar ele tem que parar. Se ele não parar, ele não vai voltar. Enquanto ele não parar, ele não volta. É por isso que o Luiz Felipe falou que a velocidade lá no ponto mais alto vai ser 0. E aqui tem uma questão também. Nós temos conhecimento que a velocidade em função do tempo é 20 menos 10t. Certo? Então, vamos observar que a velocidade... Isso, exatamente, Alex. Não é por isso... prof, isso depende do peso do objeto? Olha, não depende do peso. Por que não depende do peso, Alex? Olha o cálculo que nós fizemos aqui anteriormente. Deixa eu ver. Cadê? Aqui, ó. Veja esse cálculo aqui. Força igual a massa vezes aceleração. Substituímos o peso, massa vezes gravidade, igual a massa vezes aceleração. Então, aqui, nós vamos ter que... Cadê? Ele faz umas coisas comigo, esse cara aqui, que é brincadeira, viu? Bom, vamos lá. A força igual a massa vezes a aceleração. O peso é igual a massa vezes... menos P igual a massa vezes a aceleração. E aqui nós temos que menos massa vezes gravidade igual a massa vezes a aceleração. Então, vejamos que nesse caso aqui, a massa... As massas cancelam. Porque se a gente dividir tudo pela massa, as massas vão se anular. Então vai ficar A igual a menos G. Então veja que quando a gente divide todo mundo pela massa, a gente está afirmando que não depende da massa. Então se não depende da massa, então não vai depender do peso. Então qualquer objeto que você jogar para cima, né, ele vai ter uma certa... Nesse caso, ele vai ter a velocidade dele vai ser 20 menos 10t. Certo? Com essa velocidade. Então vai ser 20 menos 10t. Então vamos lá para a letra C. Tá? Então na letra C... Na letra C, o Luiz ele afirmou para nós, né, e nós concordamos, pelo menos ninguém se manifestou, que no ponto mais alto a velocidade é nula. Se a velocidade é nula, substituindo na função da velocidade, zero na função da velocidade, nós vamos ter um instante em que ele chega nesse ponto. Então o instante que ele chega no ponto mais alto vai ser 2 segundos. Esse é o instante que ele chega no ponto mais alto da trajetória. Tá certo? Então, veja que a partir do momento que a gente inicia o problema, se nós formos resolvendo o problema com tranquilidade, com serenidade, sem querer correr, sem sair desembestado, se a gente pensar bastante na resolução do problema, o problema ele não fica um bicho de 7 cabeças, não. O que acontece? Nós obtivemos primeiro as funções horárias, nós conhecemos a aceleração,
determinamos a velocidade, percebemos que a velocidade é linear com o tempo e determinamos a posição com o tempo, certo? Primeira coisa que nós fizemos. Então, depois ele pergunta alguma coisa mais específica. Qual é o instante que ele chega no ponto mais alto da trajetória? Então, o instante que ele chega no ponto mais alto, nós precisamos ter conhecimento do conceito. Qual é o conceito? Que no ponto mais alto, a velocidade dele é zero. Se a velocidade dele é zero no ponto mais alto, e já que eu conheço a função horária da velocidade, então nós substituímos o v igual a zero na função horária para determinar qual instante em que ele chega naquele ponto. Certo? Então, com isso, nós temos que ele leva 2 segundos para chegar naquele ponto. Certo? E ele pergunta qual é a altura. A função horária que nos dá a altura é a posição em função do tempo. A função horária que nos dá a altura é y em função do tempo, que nós já determinamos na letra B. Então, o que nós fazemos agora? Substituímos na função horária da posição o instante 2 segundos. Por quê? Porque nós queremos saber qual é a posição no instante 2 segundos. Porque o instante 2 segundos é o instante em que o objeto chega no ponto mais alto da trajetória. Perguntas? Até aqui? Alguém não entendeu, gente, a letra A e a letra B? A letra C e a letra D também? Veja que eu estou fazendo aqui do lado o gráfico da velocidade em função do tempo. Ele é uma reta decrescente. O coeficiente angular é negativo. Então e ele começa aqui, ó, na velocidade 20 metros. Então, com isso, nós podemos determinar também por meio da função horária da velocidade, né, em qualquer instante, nós podemos determinar qual instante ele chega, ele está com qual velocidade. Então, tem uma relação aqui muito clara. Né? Inclusive, quando velocidade for zero, né, é o ponto que ele cruza o eixo do tempo. Então ele cruza o eixo do tempo justamente quando v igual a zero. Então esse ponto aqui é o instante em que ele chega no ponto mais alto da trajetória. Então se nós fizermos o gráfico da posição em função do tempo, nós vamos ter um gráfico assim, ó, a posição aumenta, 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 aumenta e depois diminui. E esse ponto aqui, se esse ponto aqui for o tempo da altura máxima, esse aqui é o tempo, é o instante que ele chega no ponto mais alto da trajetória, tá? Que é justamente o alto da parábola. Professor, como é que você sabe que é parábola? Porque na função horária da posição, a maior potência é 2 e é uma função, né, é uma função, é um polinômio, né? Então a maior potência é 2, então é uma parábola voltada para baixo, com concavidade para baixo, porque o termo que está acompanhando o termo, a potência quadrática, é negativo. Tá? Roberto, veja aqui, então no instante t, desculpa, eu quero saber qual é o tempo, qual é o instante em que ele chega no ponto mais alto. No ponto mais alto, t é igual a... não sei. O que nós sabemos é a função v igual a 20 menos 10t e sabemos que no instante em que ele está no ponto mais alto, que vai ser o TH, que nós não conhecemos, a velocidade é zero. Certo? Então, se a velocidade é zero, nós temos 20 menos 10t
Aqui eu já substituí por TH, porque agora não é um tempo qualquer, é um tempo muito específico, é TH, né? E isso vai ser igual a zero. Então, rearranjando os termos, nós vamos ter que menos 10 TH vai ser igual a menos 20. Então, TH vai ser menos 20 dividido por menos 10 e TH vai ser 2. Tudo bem, Roberto? Entendeu? Ok, beleza. Mas ainda falta, ele faz outra pergunta. Qual é a velocidade do objeto quando atinge o ponto de lançamento? Ou seja, quando ele retorna aqui para o zero. Por quê? A gente sabe que ele sobe. Opa, ficou uma reta bonita, né, cara? E ele desce, né? Então, quando ele sobe e depois desce, qual é a velocidade? Se ele desce e a velocidade dele é zero quando ele chega no ponto mais alto da trajetória, qual é a velocidade quando ele volta, quando ele retorna para o ponto de lançamento? Essa é a pergunta que ele está fazendo. Então, aí nós vamos dar uma olhada no gráfico. Veja que agora ele chegou no ponto final e agora ele vai descer. Ele vai descer, certo? Bom, nós podemos perguntar qual é o instante que ele chega de retorno aqui no zero, no y igual a zero. Ou seja, qual é o instante que ele chega no chão? Porque nós não sabemos. Eu já vou dar uma dica para vocês, mas nós não sabemos. Então o que a gente faz? A gente sabe que ele chega nesse ponto de volta, tá? Quando y igual a zero, tá certo? Compreendemos aqui, gente? Ele vai voltar quando o y for zero. Então, basta substituir y igual a zero na função horária da posição. Então, se nós temos a função horária da posição, nós vamos substituir y igual a zero. Tá? Substituindo y igual a zero, nós vamos resolver por um método qualquer, pode ser Bhaskara, pode ser do jeito que você quiser. Eu aqui pus em evidência para resolver logo, né? Então nós vamos ter duas raízes, que é o que pede, porque é uma função de segundo grau, então precisa ter duas raízes. Uma das raízes é 0 e a outra raiz é 4 segundos. Ambas estão coerentes, porque ambas estão dentro do intervalo de medida. Tá? Então ambas estão coerentes. Só que t' igual a zero não pode ser um instante final. Por quê? Porque é um instante inicial. Então, instante inicial t' igual a zero. E quanto que é o y para t' igual a zero? É zero. Lembra, ele saiu do zero, não saiu? Se ele saiu do zero, nós temos que y igual a zero quando um instante for zero. No início da medida, então, o tempo é zero. Né? Por isso que a gente obtém que uma das raízes como sendo zero. Ela é coerente, mas não é adequada para a gente resolver esse problema. Então nós vamos ficar com 4 segundos. Se não é zero, o instante em que ele chega no final da trajetória dele, de subir e descer, então só pode ser 4 segundos. Então 4 segundos é o tempo que ele leva para sair para ser lançado e depois para retornar no ponto de partida. 4 segundos. Qual é o instante em que ele chega no ponto mais alto da trajetória? 2 segundos. Veja que ele retorna para o ponto de partida, o tempo que ele leva para chegar no ponto de partida é 4 segundos, ou seja,
instante em que ele chega no final da trajetória é 2 vezes o tempo que ele leva para chegar na altura máxima. Tá? Isso por quê? Por que, que isso aqui ocorre? Porque y de t, que é uma função, é 20t menos 5t ao quadrado, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter o seguinte, aqui é t, aqui é y, opa, aqui é uma parábola. Esse ponto aqui é o YH, que é a altura dele. A altura máxima dele é essa daqui. Nesse instante, TH. Aqui é T0 igual a zero e esse ponto aqui é o instante final. Então, o instante final, veja que se é uma parábola e ela é bem comportada, então ela é simétrica. Então aqui você tem S1 e S2 são simétricos, ou seja, se você dobrar S1, S1 vai cair bem em cima de S2. Então veja que nós temos aqui uma correspondência por simetria. Tá? Cada ponto desse aqui tem um simétrico do lado de lá. Então, por simetria, a gente percebe que o tempo que leva para sair de zero e chegar a TH é o mesmo que leva para sair de TH e chegar no instante final. Tá? Então, isso é o fato do instante final ser o dobro do tempo que leva para chegar na altura máxima, não é uma coincidência, mas é o fato de não ter nem forças resistivas e nem ventos, nenhuma força a mais, além do peso. Tá? Então, com isso, nós temos um instante e nós queremos saber a velocidade. Mas nós sabemos a função horária da velocidade. Nós já calculamos lá na letra A. Então aqui nós vamos substituir o tempo por 4 e vamos chegar ao valor final, que é menos 20 metros por segundo. Por que menos? Porque o eixo y nós colocamos para cima. Quando a partícula ou objeto retorna para o ponto de origem, a velocidade vai ser para baixo. Por isso menos, contrário, portanto, à orientação do eixo y. Gente, alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Se vocês quiserem abrir o microfone também, fica à vontade, tá, gente? Então, Alex, toda vez que o objeto é lançado para cima, positivo, quando você fala, quando ele é lançado para cima positivo, você está indicando o sentido positivo. Você está indicando que o sentido positivo é para cima. Tá? Então, sempre que ele vai voltar com a velocidade negativa, porque a velocidade é contrária ao eixo y. Então, qualquer que seja, olha no slide aqui, qualquer que seja a posição dele
na descida, a velocidade dele é contrária à orientação do eixo y, portanto é negativa. Né? Ok, perfeito. Roberto pergunta também se tem exercícios como esse na lista que está no AVA. Será que tem? Eu não lembro, Roberto. Tem que dar uma olhada lá. Mas se não tiver, vai ter, tá? Vai ter com certeza. Agora, aquilo que eu falei para vocês. O mais adequado é que vocês façam passo a passo do exercício. Pergunta: vocês querem que eu deixe as notas de aula salvando essas anotações que estão sendo feitas nas aulas? Porque eu já deixei umas notas de aula para vocês limpas, sem nada. E agora eu estou anotando um monte de coisa e tal. Beleza, então tá feito. Tá? Considerem feito. Pessoal, eu vou levar uns 15 minutos aqui para a gente trabalhar o seguinte, tá? Hoje não vou abusar da boa vontade de vocês, não. Tá? Não vou correr, não. Nós vamos até um ponto e depois desse ponto nós vamos deixar para a próxima aula. Vamos observar agora que é o seguinte, até agora nós trabalhamos com um movimento unidimensional. Então, agora nós vamos começar a trabalhar com o movimento bidimensional. No movimento bidimensional, então, nós temos aqui um plano. Esse plano, vamos supor que uma partícula esteja se movimentando nesse plano. O plano não é formado por y e t. O plano não é formado por x e t. O plano é formado por y e x. Então, y e x por quê? Porque o plano é posição e posição. Então, numa mesa, por exemplo, vamos supor que isso aqui seja uma mesa, você vai ter uma largura, né, e um comprimento da mesa. Você não vai ter a largura e o tempo, né? Você vai ter largura e comprimento. Ambas são medidas de distância. Então, nós podemos chamá-las de y e x. Por isso é bidimensional. Quando que vai ser tridimensional, então? Vai ser tridimensional quando tiver aqui, por exemplo, um eixo Z. Tá? Então, se tivesse um eixo Z, seria tridimensional. Por exemplo, uma caixa, né? Cúbica ou sei lá. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Agora eu vou fazer o seguinte, se é um plano, agora eu vou girar esse plano para ficar de frente para a gente. Então é como se a gente estivesse olhando o plano de cima. Por quê? Para facilitar a nossa interpretação. Então aqui a gente tem vários pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e tal. O que eu preciso de vocês agora? Eu preciso de vocês que vocês observem, não fica lendo agora não. Não precisa ler porque eu vou falar para vocês o que está escrito, tá? Então esse escrito é para vocês lembrarem quando vocês forem estudar essas notas, tá? Então vamos olhar no eixo X. No eixo X nós temos o ponto 1, ele tem aqui um equivalente no eixo X. Então a posição dele é dada por x1 e vamos olhar agora o y, e é dado por y1. Então se nós temos x1 e y1, nós temos a posição da partícula quando ela está aqui nessa posição 1. Nós temos exatamente a posição dela. Nós temos as coordenadas dela, x1 e y1. Tá certo? 2, x2, y2. 3, x3, y3. 4, x4, y4. 5, x5, y5 e etc. Tudo bem? Então veja que essa curva que nós temos em vermelho, ela representa a trajetória. A trajetória, ela é dada y em função de x. Y em função de x é a trajetória. Então, se a gente quiser saber a trajetória de uma partícula, a gente pode buscar uma função y de x. Se a gente achar a função y de x, nós temos a trajetória. Nós sabemos y de x nos dá exatamente qual o comportamento do movimento da partícula nessa mesa. Então aqui nesse caso ela fez esse movimento.
tá? Então, nesse caso, a gente vai mostrando aqui, né, tal, x1, y1 e tal. Agora, o que nós vamos ver? Nós vamos ver o seguinte, esse gráfico que está aqui do lado, aqui pequenininho, é o mesmo que nós mostramos lá em cima. Então, ele é y em função de x, que é a trajetória. Então, isso aqui é a trajetória, certo? Bom, agora nós vamos olhar com um pouquinho mais de atenção. E agora sumiu tudo aqui, cadê o negócio? Um pouquinho, que ele já deve retornar, eu acho. Só um pouquinho, deixa eu fechar aqui e abrir de novo, que às vezes ele volta lá. Não tem memória, né? Tem, como diz, né? Tem uma leve lembrança. Bom, aí, tá aí. Bom, vamos olhar para esse caso aqui. Então, nós vamos olhar para o eixo X. Então, quando a gente diz que vai olhar para o eixo X, nós vamos olhar somente para essa parte da trajetória. Não vamos olhar para outra parte, nós vamos olhar só para X. Então, a posição em X da partícula no instante T1 é x1. Está aqui, ó, x em função do tempo. A posição da partícula no instante 2 é x2 e assim por diante. Tá? Então nós temos aqui no gráfico a posição da partícula em cada um desses instantes. Tá certo? Então T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. Esse gráfico aqui, ele não é trajetória. Ele é x em função do tempo. Então veja que nós temos aqui uma função horária de x. Essa função horária de x é uma função que nos dá a coordenada x. Então ela nos dá a posição na mesa, mas só em uma das direções. Então nos dá a direção x. Qual é a posição da partícula em cada instante, mas eu só quero saber da projeção x. Então nós temos o ponto x em cada instante. Alguma dúvida? Vocês estão acompanhando bem? Ok. Nós vamos fazer a mesma coisa com y. Tá? Então agora esse gráfico aqui nós vamos olhar só aqui, ó, a largura da mesa. Então esse gráfico que nós temos aqui é y em função do tempo, que também é uma função horária. Y de t, só que é y de t e não x de t. Então olha só que se a gente olhar os dois juntos, olha o que nós temos. São funções distintas. São funções diferentes. Nós não precisamos ter funções semelhantes, não precisamos. A forma que ele se desloca com relação à direção x pode ser totalmente diferente da forma que ele se desloca com relação à posição y. Não há nada que diga que eles têm que ser iguais. Nada, absolutamente nada. Tá? Então, aqui nós temos, por isso que é bidimensional. Então, para todos os efeitos, nós temos x, y e o tempo.
Essas são as grandezas que nós precisamos para desenvolver esse exercício. Qualquer exercício que seja bidimensional. Tá? E ele deu uma travada aqui novamente, que legal, né? Isso que está offline. Vou deixar aqui de novo. Bom, minha esposa veio me dar bom dia. Então, o que nós temos? Cada ponto desses aqui é caracterizado por um par. Então, nós temos aqui x1, y1 para um certo instante t1. Aqui nós temos x2, y2 para um certo instante t2. E assim sucessivamente. Então, com isso, nós temos a trajetória. Então, só que veja só, uma vez que nós temos as funções horárias de x e de y, nós podemos aplicar as relações entre as grandezas cinemáticas que nós já conhecemos. Então, gente, observa aqui que interessante, olha só. Nós temos aqui as relações entre as grandezas cinemáticas na direção x e as relações entre as grandezas cinemáticas para y. O que significa isso? Significa que nós podemos determinar completamente o movimento de uma partícula no sistema bidimensional, desde que a gente conheça a posição, a velocidade e a aceleração. Então, a aceleração, a gente conhece já as relações. Então, se nós tivermos a posição x, se nós derivarmos a posição, a função x de x e t, então nós podemos obter a velocidade, porque nós conhecemos, sabemos que a relação é dx dt. Sabendo qual é a função velocidade, nós podemos determinar a aceleração, porque nós sabemos que é dv dt, no caso dvx dt. E a mesma coisa para y. Então são cálculos que nós vamos fazer separados. Nós temos o cálculo para x e nós temos os cálculos para y. Fazemos os dois separados. Qual a diferença de fazer unidimensional? Nenhuma. A diferença é que nós vamos, lá no unidimensional a gente só fazia um deles. Agora nós precisamos fazer os dois. E se for tridimensional, nós vamos fazer 3. E assim por diante. Mas a aplicação é rigorosamente a mesma. Não mudam. As grandezas cinemáticas continuam válidas da mesma forma. Alguma dúvida aqui, pessoal? Estão acompanhando? Bom, Nicole. Dúvida, Alex. Ok. Tá. Vamos dar sequência então, porque agora nós vamos... Então, quer dizer, até aqui nós já podemos saber tudo, todo o movimento. Por quê? Porque nós conhecemos x e conhecemos y e sabemos o que acontece em cada instante. Então daqui para frente, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos trabalhar uma representação. Que representação é essa? Nem sempre nós conseguimos determinar os valores de x e de y. Tá? Nós sabemos uma posição. Então vamos lá. Vamos observar mais uma vez a trajetória da partícula. Então vamos lá. A trajetória da partícula, nós sabemos qual é a posição delas, mas nós podemos representar com um vetor.
Então nós temos um vetor para representar a posição 1, um vetor para representar a posição 2 e assim por diante. Então agora é uma questão de representação. Por quê? Porque se nós já conhecemos x1, y1 e t1, nós já temos todo o conhecimento. E aí a gente faz o quê? Representa como R1. Se nós já conhecemos x2, y2 e t2, já temos todo o conhecimento. Então nós representamos com R2. Então é uma questão de representação. Representação. Por quê? Matematicamente é mais adequado você usar notações enxutas. Então, ao invés da gente escrever a x em função do tempo, y em função do tempo, você escreve uma vez só, que é o r em função do tempo. Nós vamos ver já já, tá? Então, já aqui, ó. Então, para cada ponto, olha ele aqui, ó. Para cada ponto, nós temos um par. Esse par vai ser x e y. Aqui eu esqueci, aqui é j, tá, gente? Tá? Esse i representa a posição, então i varia de 1 até quantas posições a gente tiver. Então aqui é R1, vai ser x1 mais y1. R2, x2 mais y2. R3, x3 mais y3, nas suas devidas orientações. I e j. E aqui também é em função do tempo. Tá? Então veja que é questão de representação. Então, a velocidade, Vx, Vy. Aceleração, Ax, Ay. Eu não posso somar x com Ay, não posso somar Vx com Vy e não posso somar x com y também não, porque são em direções distintas. O comportamento da partícula nas duas posições é diferente. Então eu não vou somar x com y, nem v com Vx com Vy, e aqui se a gente quiser, a gente pode também acrescentar um i, por quê? Porque é para cada posição. Então para cada posição a gente tem uma velocidade diferente. Aceleração também. Ti, Ri, I, I. Tá certo? Então, para representar, nós podemos, mas lembrem-se, uma vez tendo as posições e o tempo, nós já temos tudo da função. Tá? Vamos ver um caso, né? Um caso bem tranquilo também, para a gente começar. Né? Esse caso é o seguinte, nós sabemos, então olha só, nós temos conhecimento de que x é 2t, então a partícula na direção x, ela se comporta dessa forma. X igual, a posição varia com o tempo dessa forma. E y varia dessa forma, y igual a 4t. Então aqui é a função y igual a 4t e aqui a função x igual a 2t. Aqui nós fizemos em escala justamente para ver que o coeficiente angular de x é diferente do coeficiente angular de y. Tá? Como deveria ser, porque são funções diferentes. Apesar das duas serem retas, os seus coeficientes angulares são diferentes. Tá? E aqui está um cálculo de alfa. Para calcular a alfa, basta que a gente faça o arco cuja tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Mesma coisa aqui, tá? Então, fazendo, podemos tomar qualquer ponto nesse caso, porque é uma reta. Tá? Então, nós podemos tomar qualquer ponto e para determinar, para verificar ou para determinar, depende do que você queira, tá? Que o coeficiente angular é diferente. Então, nós só estamos mostrando aqui que são diferentes. Então, basta você mostrar pelo gráfico ou fazer a conta e observar. Tá? Então, a trajetória da partícula ela é caracterizada por essa função. O que significa uma função parametrizada? O que nós queremos é a trajetória. A trajetória é y em função de x. Mas nós temos a posição em função do tempo e y em função do tempo. Então, isso aqui é uma equação parametrizada pelo tempo. Então,
Sempre que você tiver duas, nesse caso que é bidimensional, então você vai ter duas, uma função para x e uma para y, né? Então você chama de funções parametrizadas, né? Eu coloquei aqui equações, né? Mas na verdade essa aqui não é equação, mas é uma função, tá? Então é uma função parametrizada pelo tempo. Então isso significa o quê? Que se nós isolarmos, deixa eu ver se aqui, se nós isolarmos o t em qualquer uma delas, vamos lá, eu tenho aqui x igual a 2t. Isolamos o t e temos x sobre 2. E substituímos o t na função de y. Então, y em função de t é 4 vezes t. Substituindo x sobre 2, nós vamos ter y igual a 2x. E isso daqui, essa função, é a trajetória. Por quê? Porque é y em função de x. Então, agora nós sabemos exatamente qual vai ser o comportamento da função. Que, veja só, tá aqui. Esse gráfico representa a trajetória da partícula. Então, se for uma mesa com largura x e comprimento y, a partícula vai andar nessa diagonal. Nessa diagonal com esse coeficiente angular. Tá? Então, nós temos, nesse caso, coincidentemente, o coeficiente angular vai ser igual ao coeficiente angular de uma das funções que nós temos lá, que no caso é a função de x em função do tempo. Mas é uma coincidência, tá? Isso não precisa ser. Então, veja que aqui, nessa tabela aqui, tá? Nessa tabela, nós representamos um instante, a posição x e a posição y. Então, para cada instante, nós temos correspondente uma posição em x e uma posição em y. Que nós podemos representar simplesmente com x e y. Por quê? Porque aqui nós temos y em função de x. E aqui nós temos x de t e y de t. Então veja que elas são totalmente equivalentes. São maneiras equivalentes de se representar. Tá? A diferença é que quando a gente tem x e y, ou seja, quando nós temos y em função de x, nós sabemos exatamente como que é a trajetória da partícula. Né? E aí a representação, a gente representa de forma geral uma função. Então, isso que nós temos aqui, essa função que nós temos é R em função de t. Mas por que a gente representa com uma setinha em cima? Essa seta representa vetor, porque nós temos duas direções. Nós temos a direção x e a direção y. Se nós temos as duas direções, então nós precisamos representar essas duas direções. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter 2t para x e 4t para y. Qual vai ser a velocidade? A velocidade vai ser Vx vai ser 2 metros por segundo e Vy 4 metros por segundo. Veja que nós fizemos, para achar a velocidade na direção x, nós fizemos a derivada de x com relação ao tempo. E para achar a velocidade em y, nós fizemos a derivada de y em relação ao tempo. E aqui nós temos os coeficientes angulares das retas x de t e v de t, porque o coeficiente angular é exatamente a velocidade da partícula. Então, como uma representação geral, nós temos v igual a 2i mais 4j. Então, veja que a velocidade, nesse caso, é uma constante. Então, a velocidade é uma constante. E a aceleração é zero. Certo? Então, por que a aceleração é zero? Porque a velocidade é constante. Por que a velocidade é constante? Porque a posição, tanto em x quanto em y, variam linearmente. A obrigatoriedade da aceleração ser zero? Não. Se nós tivéssemos, por exemplo, um R, por exemplo, imagina que o R seja 2 mais 3t menos 4t ao quadrado na direção I mais 4t na direção J. Veja que em x
ela é uma quadrática. Em y, ela é linear. No caso x, nós vamos ter que a velocidade vai ser 3 menos 8t. E a aceleração em x vai ser menos 8. No caso de y, nós vamos ter vy vai ser 4. Então a aceleração em y vai ser zero. Então veja que nós temos aceleração em x, mas a aceleração em y é zero. Então não necessariamente nós vamos ter a x igual a y. Aqui no exercício, no exemplo que nós fizemos, é uma coincidência. Da mesma forma, nós poderíamos ter o seguinte: r de t igual a 2i mais 4tj. Então veja que o 2 aqui, ele é uma constante. Essa aqui é x de t e aqui é y de t. Nesse caso, nós vamos ter a velocidade zero, portanto, a aceleração. Portanto, não, e a aceleração zero também. Nem sempre. A velocidade pode ser zero e a aceleração não. Depois nós vamos ver isso aí também. E nesse caso aqui, a velocidade é 4 e a aceleração é zero. Então veja que são casos diferentes do que nós fizemos, mas são casos totalmente viáveis. Não tem nada que impeça deles existirem. Tá? Então, alguma dúvida até aqui, gente? Alguém quer manifestar alguma? Pode abrir o microfone, pode escrever, pode ficar muito à vontade, gente. Beleza, meus queridos.